nome é Margot Sartori, sou professora de Direito Empresarial. Estou aqui no Instituto Sartori de Ensino à Distância para abrirmos um módulo de sociedade anônima. Porque a sociedade anônima, meus queridos, ela por muito tempo foi aplicada nos cursos de Direito como uma visão até um pouco equivocada. Nós tivemos dois fatores que demonstram a importância do nosso módulo. O primeiro fator foi a abertura do mercado, que fez com que nós tivéssemos uma aceleração das empresas, muitas delas na opção de sociedade anônima. Quando isso acontece, surge também os litígios, que requer um profissional formado nessa área, especializado nesta área, os concursos tendo que direcionar, por exemplo, aos magistrados vara de empresarial para criar mais singularidade, familiaridade com o assunto. Hoje, especificamente, não é a nossa primeira aula, mas uma apresentação do que vocês vão ver comigo, do que nós vamos analisar aqui no Instituto Sartori, nesse módulo de 10 encontros, de 10 aulas em relação à sociedade anônima. Contextualização da disciplina. Essa disciplina é uma disciplina que envolve uma ementa e essa ementa envolve sociedades anônimas, óbvio, é o nome do módulo, não é verdade? Mercado de ações, capital social, constituição da sociedade anônima, ações, outros valores mobiliários, acionista, voto, órgãos sociais, administração da sociedade, reorganização societária e extinção da personalidade jurídica da companhia. Como nós vamos analisar isso? Como nós vamos distribuir essa ementa nas 10 aulas, nos 10 encontros? É um curso, então, profundo no sentido não de questionamentos filosóficos, mas direcionado para esses concursos. Na nossa primeira aula, nós vamos ver, olhem no próximo slide, isso aqui, olha. Nós vamos ter a nossa apresentação, que hoje não conta, viu? Hoje é café com leite, hoje não conta nada. Então, hoje são as noções históricas para a gente entender por que a lei que você vai abrir é a Lei 6.404, então você tem que saber a razão, a gente não precisa decorar, a gente tem que entender. Mas após a nossa apresentação, iniciaremos a nossa primeira aula. E a primeira aula refere-se à sociedade anônima. O que a gente vai ver nessa primeira aula? O conceito, a natureza jurídica, as características, as alterações da Lei Complementar 128, o capital social, seu conceito, fixação e a sua formação. Aqui você vai entrar na aula de número 2, perfeito, e diz mercado de valores mobiliários. Tem que saber, não tem jeito. Para quem vai estudar SA, a menina dos olhos da SA é algo que ninguém tem, só ela tem. É a possibilidade de, ao invés de ir a um banco, pegar um dinheiro para injetar na sua empresa, você ir ao mercado de capitais. Pergunta que não quer calar. O que é mercado de capitais, Margot? Porque eu só conheço a captação de recursos ou por meio de um banco ou solicitando um empréstimo à minha senhora, à minha mãe. Sim, mercado de capitais é uma outra opção. Só que somente a SA pode se valer dessa opção. Tem que aprender o que é. Aqui você vai ter o que é a companhia aberta e fechada, o conceito de cada uma, o mercado primário, o mercado secundário, o mercado de valores mobiliários, a Lei 10.303, a Bolsa de Valores, o que significa, qual a sua natureza, a sua característica, o mercado de balcão, tanto simples como organizado. Capital social da sociedade anônima. Diz o seguinte, que você vai estudar aqui a importância do capital social, o seu conceito, a sua formação, procedimento, fixação e também a modificação desse capital social, tanto para mais como para menos. É importante que a nossa quarta aula, a forma de constituição da nossa sociedade anônima. A lei especial prevalece sobre a lei geral, é fato. Isso significa dizer que nós, neste momento, temos que aplicar o que efetivamente a lei especial determina. E o que ela determina? Que eu tenho um procedimento de constituição da SA.
que eu tenha uma forma de constituição. Significa dizer, então, que nessa quarta aula, olha lá no slide comigo, você vai ver os requisitos preliminares, você vai examinar os requisitos que formam a constituição, tanto da pública como da SA por constituição particular, e os requisitos complementares. A quinta aula necessita de nós uma atenção toda especial, porque a sociedade anônima, ela é uma sociedade por ações. Se ela é uma sociedade por ações, você deve tratar aqui dos pontos principais dessa sociedade, onde você tem ações ordinárias, ações preferenciais, ações de fruição. Você deve ter, então, nesse momento, essa atenção, mas não falamos, e olhem bem lá para o slide, por gentileza, não falamos tão somente das ações nas suas classificações rotineiras, mas das ações nominativas, escriturais, que caem muito na prova do BNDES, a circulação dessas ações, a possibilidade delas serem negociadas, a propriedade dessas ações, porque é engraçado, né? A gente só pensa em ação quando a gente pensa assim, eu sou dono de uma ação ou não sou dono de uma ação. Isso tem um nome, chama-se direito de propriedade. Só que as ações também passam por aquelas questões e aqueles institutos que vocês estudam em direito civil. As ações também, como um bem, né, um corpóreo, ela tem direitos reais e outros ônus. A sexta aula, vamos verificar o seguinte, apesar da gente estar falando das ações para lá, ações para cá, eu vou contar uma coisa para vocês. Ela não é o único papel que existe na companhia. Nós temos outros valores mobiliários. Por que o nome refere-se a outros valores mobiliários? Porque valor é aquilo que as pessoas disputam preço. Você oferece 30, a outra dá 40, vocês fecham em 35. Mobiliários, porque, por exemplo, a minha casa é meu valor imobiliário, fixo. O valor mobiliário é aquele que se movimenta, que é negociado. Você pode negociar a figurinha da Copa de 2010. É o mercado da oferta e da demanda. E há, além das ações, outros papéis, nomes até um pouco complicados, como debêntures, como partes beneficiárias, como bônus de subscrição, como opção de compra, commercial paper. Nós vamos para a aula de número 7, saber quem é essa pessoa que compra a ação. Quem é o acionista? Você vai estudar comigo nessa aula o conceito de acionista, sua natureza jurídica, quais são os seus direitos, as suas obrigações, o que acontece quando ele não se submete às ordens conferidas pelo estatuto, se ele é expulso, se ele leva um puxão de orelhas. A questão envolvendo esse acionista, daquele acionista que compra muitas ações, ele compra tantas ações com direito de voto que ele passa a ser designado acionista controlador. Quem é essa pessoa? Vamos examinar também o acordo de acionista, aquela figurinha, né, que diz assim, os fracos, eles se unem e fazem um acordo. Isso é possível, é legitimado, mais ou menos. Ele só vai ser reconhecido se a gente tratar de acordo conforme a lei determina. E não podemos esquecer, nesse momento também, de verificar, já que o assunto é controle, né, que por vezes você vai ter aqui o grupo de sociedades, onde você tem sociedades controladoras, controladas, e tem também as coligadas, os consórcios. A gente vai examinar nessa aula também, que é a aula de número 7. E a 8, já chegando ao final do nosso módulo, assembleia. A assembleia é necessária porque nós trabalhamos nesse setor com os órgãos da companhia, mas existem os órgãos assembleares, ou seja, onde basta você ser acionista e ser convocado para participar daquela específica ata, e órgãos de administração. No quesito aula 8, vamos examinar a Assembleia de Acionistas. Lá você vai ver o conceito de Assembleia, suas características, as espécies da Assembleia, a forma de convocação, a legitimidade da convocação dessa Assembleia, o quórum de instalação, deliberação, um quórum para algumas matérias deliberado, e não podemos esquecer do acionista dissidente, aquele que ficou chateado com aquilo que foi decidido. Nossa, mas ele ficou tão chateado que ele falou, vou embora. Será que ele pode usar essa palavra, vou embora? Essa nona aula, órgãos administrativos. Aí nós temos vários, né?
Os órgãos administrativos, nós temos o Conselho de Administração, como vocês estão vendo lá, por favor, no slide, a diretoria, os deveres e a responsabilidade dos administradores, a ação de responsabilidade dos administradores e o órgão de fiscalização, que é o Conselho Fiscal e mais os órgãos consultivos. Nós temos que trabalhar, nessa última aula, com dois assuntos muito correlatos. A reorganização societária, vocês estão vendo lá, e a extinção da personalidade jurídica da empresa. Vamos examinar as causas de dissolução, as atribuições e responsabilidades do liquidante, a partilha do ativo e até, porventura, um credor insatisfeito. Eu queria que vocês soubessem que essa vai ser a nossa proposta. Nossa proposta vai apresentar para você o que nós chamamos de um módulo muito interessante que dá início a toda a análise de forma calma, tranquila, em relação a esse hábito. Sugiro a vocês que não atropelem as aulas, vá? Se é para fazer um módulo, vamos fazer um módulo com começo, meio e fim. E uma surpresinha para vocês. Ao final do módulo, nós vamos ter um simulado onde você fará as questões dos concursos mais solicitados e terá de mim aqui essa correção.